Confira agora a meditação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas, sentindo um vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." E Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje não veremos Jesus a dormir na barca enquanto está a se afundar, nem acalmando a tempestade com uma só palavra de interpelação, suscitando assim a admiração dos discípulos. Mas a ação de hoje não é menos desconcertante, tanto para os primeiros discípulos como para nós. Jesus tinha mandado os discípulos subir para a barca e ir para outra margem. Tinha despedido todos depois de saciar a multidão faminta, e ele tinha permanecido sozinho na montanha, profundamente concentrado em oração. Os discípulos, sem o mestre, avançam com dificuldade. Foi então que Jesus se aproximou da barca, caminhando sobre as águas, como aconteceu com pessoas normais e sensatas. Os discípulos assustaram-se ao vê-lo. Os homens não costumam caminhar sobre a água e, portanto, deviam estar a ver um fantasma. Mas estavam engasgados. Não era um fantasma, mas tinha diante deles o próprio Senhor. Quantas vezes nós temos diante de nós o próprio Deus e temos dúvida? Que Deus possa te abençoar e você possa ter a certeza que Deus está sempre ao teu lado. Assim seja, amém. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe.